Sejam bem-vindos ao Missão Passei. Este é o resumão, onde eu vou ouvir planos de este e essa acima do nível. Melhor dizendo, o Resumed, com conteúdos resumidos de nível superior. Se você veio aqui e está no nível médio prestando o Enem, melhor você ir para outro vídeo, pois isso aqui é voltado para o nível superior, ok? Hoje vamos falar sobre potenciais de membrana de uma célula excitável. Para o resumo de hoje, é importante que você já tenha em mente os conceitos de transporte de membrana. Revisando rapidamente, pode ocorrer dois tipos de transporte: transportes de solvente, cujo nome é osmose, e transportes de solutos, que são três tipos de transportes diferentes. Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar do potencial de repouso. O potencial de repouso é uma situação inicial da membrana plasmática, antes dela receber um estímulo. Se ela estiver em repouso, é assim que as cargas irão se apresentar. Nessa situação, temos o seguinte: há mais potássio no interior da célula e menos fora da célula, o que gera uma tendência natural do potássio sair da célula por meio de difusão simples. O sódio, por sua vez, possui a relação contrária. Há mais sódio fora da célula do que dentro da célula, o que faz com que o sódio queira entrar na célula por difusão simples. Se não existisse nenhum outro mecanismo, a tendência natural seria que as concentrações se igualassem. No entanto, existe uma bomba sódio-potássio que consome ATP, chamada bomba de sódio-potássio ou sódio-potássio ATPase, que promove esse desequilíbrio de cargas, jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Agora que você já sabe que existe um desequilíbrio de cargas, eu preciso que você lembre dos seus conteúdos do ensino médio, das suas aulas de física especialmente. Você deve saber que existe um conceito na física chamado de DDP, diferença de potencial. A diferença de potencial sempre surge quando há uma diferença de cargas, que é o que acontece na membrana plasmática. Existe uma diferença de cargas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Essa diferença de cargas dá um potencial de 70 mV. Por convenção, denomina-se que o potencial da membrana interna é um potencial negativo. Daí, nós temos menos 70 mV. É importante lembrar que o principal íon envolvido no processo de potencial de repouso é o potássio. Além disso, nós temos a participação importante e fundamental da bomba de sódio-potássio, ou bomba sódio-potássio ATPase. Ela é uma bomba eletrogênica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ocorre a geração de uma diferença de potencial. Ora, ela está causando um desequilíbrio de cargas, promovendo então essa diferença de potencial, essa diferença de cargas elétricas. Importante lembrar para onde ela joga o quê? 3 sódios para fora, líquido extracelular, 2 potássios para dentro, líquido intracelular. Ela possui função de ATPase. O que isso quer dizer? Quer dizer que para funcionar, ela consome energia, quebrando ATP em ADP e fósforo. Importante também lembrar que é ela que mantém a diferença de concentração do meio interno e do meio externo. Outra função importante é que ela controla o volume celular por meio da disposição desses íons, ok? Muito bem, agora que nós sabemos de potencial de repouso, podemos ir para o famoso potencial de ação. O potencial de ação, pessoal, corresponde ao mecanismo principal de sinalização das células excitáveis. Ele atua por um princípio de tudo ou nada. O que é isso? Quer dizer que ou há potencial de ação ou não há potencial de ação. Não existe meio potencial de ação nas células. Muito bem. Alguns estímulos conseguem alterar a voltagem da membrana e disparar o potencial de ação.
Apesar disso, é necessário atingir um limiar específico. Vou falar disso mais para frente. Outra coisa também é que podemos fazer um paralelo com o potencial de ação e o código binário, onde a ausência de potencial seria o equivalente ao zero, potencial seria equivalente a 1. Se você não sabe, o código binário é exatamente a mesma coisa. Presença de corrente elétrica, sinal 1. Ausência de corrente elétrica, sinal 0. Alternando isso, é possível transmitir diversas mensagens. É mais ou menos assim que os nossos neurônios funcionam, pessoal. Muito bem. Este é o gráfico do potencial de ação. Atenção, por favor, não chamem o gráfico do próprio potencial. O potencial é o sinal. O que nós temos aqui é um gráfico que mostra como esse sinal é gerado e como o potencial de membrana retorna ao repouso. Vamos estudar cada uma das fases desse potencial. A primeira coisa que nós temos que falar é do limiar de ação. O potencial de ação só vai ocorrer se o estímulo ultrapassar esse limiar. É mais ou menos assim. Imagine que seu professor vai passar um trabalho. O trabalho vai ter 10 questões. Primeiramente, ele diz que o trabalho vai valer 0,01 ponto. Ninguém da turma se mexe para fazer. Ele aumenta essa pontuação para 0,1. Ninguém resolve fazer. Ele aumenta mais um pouco para 0,5. Ninguém resolve fazer. Ele aumenta então para 1 ponto. Todos da sala resolvem fazer. A partir desse 1 ponto, tanto faz se o professor aumenta ou não, afinal de contas, todos já estão fazendo o trabalho. É mais ou menos assim que o limiar de ação funciona. A partir de um valor, vai ocorrer potencial de ação, e ele vai ser igual para todos os valores. Abaixo desse valor, não vai ocorrer potencial de ação. Este é o limiar de ação. Considerando que atingimos o limiar, disparamos o sinal da despolarização. Importante você saber que a despolarização corresponde à perda de cargas do meio intercelular. Essa perda de cargas é provocada principalmente pela entrada de sódio em canais dependentes de voltagem. Ao receber o estímulo, os canais se abrem e o sódio consegue fluir de forma mais livre, por meio agora de difusão facilitada. Essa entrada do sódio causa a despolarização da membrana, promovendo o sinal, que eu marquei ali como 1 para fazer uma referência ao código binário. Uma coisa muito importante que confunde muitos alunos é o overshooting. Atenção, overshooting é diferente de despolarização. Quando ocorre a despolarização, pode ocorrer um overshooting, mas podemos ter também despolarização sem overshooting. Mas afinal, o que é overshooting? Nada mais é do que a inversão de carga. Lembre-se, a carga da célula é negativa. Esta carga fica então positiva. Ao ficar positiva, você tem uma inversão da carga. A esta fase se dá o nome de overshooting. Eu marquei de amarelo para você compreender melhor aonde se situa essa fase. Muito bem. Já tivemos o sinal e agora a membrana. Muito bem. Já tivemos o sinal e agora a membrana precisa voltar para o seu estágio inicial. Esse retorno é mediado por canais de potássio dependentes de voltagem. O estímulo vai agora abrir estes canais de potássio. O estímulo vai agora abrir estes canais de potássio, permitindo a saída do potássio. Esta saída do potássio vai reduzir o potencial de membrana, fazendo com que ele retorne para os níveis iniciais. No entanto, há um detalhe muito importante a se considerar. Esses canais de potássio são lentos, e esta lentidão para fechar os canais causa um segundo fenômeno associado à repolarização. É o fenômeno da hiperpolarização, onde a célula fica mais negativa do que o que ela era, ficando então hiperpolarizada. No vale desse gráfico, nós temos então o fechamento dos canais de potássio, e a partir desse momento o gráfico volta a subir e só então nós voltamos ao potencial de membrana. Importante falar também que neste período de hiperpolarização é que ocorre o período refratário.
Este período refratário pode ser de dois modos. Pode ser um período refratário relativo, onde estímulos além do limiar vão promover novos potenciais de ação. Ou podem ser períodos refratários absolutos, onde não ocorrem novos potenciais de ação independente do estímulo. Por fim, como eu já tinha citado antes, a célula retorna ao estágio de potencial de repouso e está pronta para receber um novo estímulo e propagar um novo potencial de ação. Atenção! Alguns professores gostam de perguntar e questionar sobre possíveis alterações mediadas por experimentos no que se diz respeito ao potencial de ação. Vamos a eles. Primeiro, se houver pouco sódio, o que acontece? Ora, se você tem pouco sódio, o seu gradiente eletroquímico diminui. Atenção, ele diminui, ele não deixa de existir. Ao receber um estímulo, a membrana continua despolarizando. No entanto, o sinal acaba sendo menor do que ele seria. Afinal de contas, a força eletroquímica foi reduzida devido à redução da quantidade de sódio. Num segundo experimento, nós temos o bloqueio dos canais de sódio. Ora, se o sódio é o principal envolvido na despolarização da membrana, ao bloquear os canais de sódio, você não tem mais despolarização, consequentemente, você também não tem potencial de ação. Sabe onde isso é muito importante? Num anestésico chamado lidocaína. A lidocaína consegue bloquear esses canais de sódio. Bloqueando esses canais de sódio, não há potencial de ação, o paciente não sente dor naquele local onde a lidocaína foi aplicada. Outro experimento, este aqui no caso, vai demonstrar a importância da bomba de sódio e potássio. Nós bloqueamos os canais de potássio e eles não vão estar ativos. Estimulamos a membrana, ela vai despolarizar normalmente. No entanto, ela não repolariza como esperado. Ela demora mais, vai mais lentamente e ela não sofre a fase de hiperpolarização. Isso demonstra que há alguma coisa trazendo a célula de volta para o potencial de repouso. Esta alguma coisa nada mais é do que a própria bomba de sódio e potássio, mostrando que ela está ativa ao longo de todo o processo. Muito bem, deixei aqui para você uma imagem resumindo tudo que falamos no Resumédio de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, ajude o Missão Passei. Principalmente, se você gostou do Resumed e gostaria de ver outras experiências do Resumed aqui no Missão Passei, comente, deixe seu comentário, ele é muito importante para a gente. Até mais, tchau!